todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28, começando o nosso podcast de número 3. Muito obrigado por toda a audiência que você está nos proporcionando. O projeto está só iniciando para que a gente possa chegar com qualidade, agradecendo toda a produção desde cedo, a equipe sempre muito bem empenhada para proporcionar para você, meu amigo telespectador, esse sinal aí, High Definition. E hoje o nosso convidado é o Augusto Carlos Lobato Lopes Rodrigues. Ele é natural de Belém do Pará, 64 anos, administrador de empresas, pós-graduação em administração hospitalar, pós-graduação em gestão de serviços, sistema de saúde e administração hospitalar, especialista em planejamento estratégico e atualmente corretor de imóveis. Que biografia fantástica, fique à vontade, Augusto, satisfação. Essa biografia tá pesada e a gente só tem a agradecer você aceitar o convite. Obrigado também, Reinaldo, obrigado a toda a equipe que está com você nesse momento, fazendo aí que esse podcast possa chegar o mais longe possível. A honra é nossa. Nós estamos aqui com o acúmulo desse pouco conhecimento que a gente obteve para poder traçar essa nossa conversa aqui e poder desenvolver o melhor possível. Amém. Aí começando falando um pouco sobre a sua trajetória, a sua infância, que foi uma infância, a gente sabe que as pessoas de sucesso hoje, Augusto, muitas das vezes, teve uma infância muito complicada. Como é que foi a infância aí do Augusto? Eu nasci em Belém, morei na Dormal de Seixas, na beira do rio, onde era uma estância e um porto. E dali a gente podia desfrutar de vários momentos que a gente tinha na rua mesmo, no convívio com a vizinhança, com os colegas, né? O momento de ver o trem passar, que o trem funcionava ainda, o trem passava na Pedro Álvares Cabral. Na época do trem. Na época do trem a gente ainda teve essa oportunidade de esperar o momento do trem, até para moer o vidro que ia fazer o cerol para empinar o papagaio, para jogar bola no campinho de serragem. E a gente podia, até porque aquela área ali todinha da beira do rio, ela era de mata, né? Onde a Pedro Álvares Cabral hoje é tomada por empresas, aquilo, a maioria era realmente mata. E a gente podia desfrutar desse momento aí. Isso foi muito feliz e me fez um momento de vida especial. E o seu primeiro trabalho, trabalhando ao lado do seu pai, conta pra gente como é que foi. Isso é muito satisfatório quando um filho tem a oportunidade de trabalhar ao lado do seu genitor. Isso foi, sem dúvida, também um fator importante para você, Augusto. Olha, o papai, quando veio de Portugal, ele logo passou por Breves e já se encantou pela mamãe. E daí eles fizeram uma trajetória de vida onde logo nos primeiros momentos ele já tinha logo 4 filhos, porque veio o primeiro, o segundo e depois vieram as gêmeas. Mas no final fomos 7 irmãos, né? Uma já se foi e foi muito cedo. E assim, o papai tinha como característica trabalhar demais. Era um português que arregaçava as mangas mesmo e usava aquele momento de estar no porto, as cargas, aquela coisa toda, com um escritório que também ele vinha dividir. Então dirigia caminhão, enfim. E comumente a gente estava do lado dele. Ele levava a gente, que era uma forma de envolver os filhos, né, dentro da atividade e automaticamente, talvez, para a gente não ficar tanto tempo na rua, não é? Porque a gente ia para colégio, do colégio a gente já aproveitava o máximo possível para a convivência, que hoje é celular, é um monte de coisa, é um monte de jogos, essa coisa toda que a gente não tinha. Então, nossos jogos, nossas brincadeiras eram na rua mesmo, né? E isso foi legal, isso foi diferente, porque fez com que a gente aprendesse também e tivesse a vontade de trabalhar
permanente. Augusto, agora em nenhum momento assim o seu pai ou sua mãe falou, não, poxa, negócio de trabalho não, vai atrapalhar ele na escola. Teve isso ou disse, não, tem que Não, trabalhar, era principalmente automático, homem tem que tem que trabalhar. trabalhar, não pode ser essa coisa de ficar vadiando, não, ficar o tempo todo na rua, não. E ele nos deu a oportunidade de estudar em bons colégios, né? E estudei em colégio particulares e também, posteriormente, em colégio público, né? Mas o meu pai me dava a oportunidade que eu deveria trilhar. E não tinha essa história, não. Trabalhei, inclusive, como balconista depois, em padaria de um amigo também da gente, que era, inclusive, aqui na Alcindo Carcela, padaria Continental. Na época, chegamos a desenvolver esses trabalhos e o papai carregava lenha no caminhão para abastecer as panificadoras que usavam a lenha na época, né? Então, tudo isso daí fez com que a gente fosse realmente desenvolvendo conhecimentos e fosse desenvolvendo a vontade de trilhar também por algum caminho que a gente era que ia definir no futuro. Tanto que hoje eu tenho irmã dentista, tenho irmão médico. Tá? Eu tentei a medicina, mas depois acabei saindo para a administração, mas também fui para o lado da saúde também, que eu sempre trilhei na área da saúde. E isto me fez com que, lá no início, o pai me desse essa oportunidade de ir com ele para os trabalhos que ele desenvolvia. Você foi ganhando experiência. Automaticamente a gente já sabia, mesmo que ficasse lá no escritório do lado Isso. dele ali. Isso já era uma administração ali. Já era uma forma dele trazer a gente para junto dessa vontade de trabalhar, para poder um dia fazer a escolha que quisesse fazer. E quando foi que você chegou e disse assim, eu vou trabalhar com imóveis? Como é que foi isso? Foi por acaso? Você planejou isso? Conheceu alguém? Explica aí pra gente. Não, na verdade, assim, a vida foi desde o momento que você entra na faculdade, porque eu fiz vestibular para medicina. Tentei algumas vezes, não deu certo. E naquelas alturas só tinha a Universidade Federal. E aí foi quando eu passei, em 1980, eu passei em administração. E para que eu pudesse dar conta de pagar a minha faculdade, eu já comecei a fazer vendas. Né? Então, nesse momento, a gente buscava alguma coisa que pudesse ajudar no pagamento dessa faculdade. E foi o momento que meu pai foi embora para Manaus, né? Foi transferido para Manaus, e aí eles de lá me mandavam coisas da Zona Franca e eu comprava as coisas e revendia e tudo mais. E ao longo desse tempo, automaticamente fui caminhando para a área da venda. Então, se disser assim, o imóvel é um momento que nós vamos ver lá depois que um amigo fez uma construtora e ele começou a vender, e era nosso vizinho de rua, e aí nós começamos a vender apartamentos naquela época, há muito tempo atrás. E depois, ao longo desse trajeto também, eu pude, digamos assim, começar a visualizar o imóvel, mas, portanto, já tinha passado, inclusive, pela venda do livro, da Enciclopédia Britânica, que é uma venda maravilhosa, linda de fazer, a venda do livro. É empolgante, porque você tem que encontrar alguém que não saiu de casa com vontade de comprar um livro, não acordou pensando em comprar um livro, e você ter que abordar, e ao mesmo tempo que abordar, fazer essa vontade evoluir. E aí foi quando, através da Enciclopédia Britânica, eu fui caminhando. Em cada momento da vida veio um fato, mas todos eles envolvidos com a venda. E Augusto, agora você falou uma situação muito interessante. Quando você fala que você tem que sair, porque isso é um fato até inusitado e realmente é verdade, se for parar para pensar, realmente você ter que acordar e encontrar alguém que está querendo procurar um livro. Você diz que essa porcentagem, ela de as pessoas que não têm interesse, estou falando lá naquela época e agora aumentou um pouquinho mais, mas você diz que chega a 90% de gente que não tem interesse? Não é que não tem interesse, é que você nem sempre acorda pensando em comprar Mas um interesse livro tem, ou então. algo, entendeu? Mas o interesse tá
é inerente, está com você, está essa vontade. Agora, como você fazer isto? Como fazer essa abordagem? Aí eu me especializei um pouco nisto, inclusive. Eu gosto de sair, encontrar pessoas, conversar com elas, porque a vontade ela já existe. Agora, como é que você vai fazer com que esse desenvolvimento dessa vontade se traduza nessa realidade que seria a venda? Tanto do livro quanto do imóvel também, que eu também ainda faço desse jeito. Muita coisa com o celular mudou. Hoje as pessoas estão tão envolvidas e a rotina é tão veloz que muitas das vezes a gente agora já até diz assim, eu vou te mandar o book, eu vou te mandar tal coisa e você dá uma lida e você me chama para que a gente volte a conversar sobre o assunto. Não é? Porque o conhecimento do produto vai fazer com que você possa despertar essa vontade. Do livro, as pessoas não saem de casa, não é? Você vai para um espaço qualquer, na rua, no cafezinho, em qualquer espaço. E aí quando você começa a apresentar o teu produto, você vai ver que tem algo ali chamando, dizendo, poxa, eu preciso disto, eu preciso investir nisso, de alguma maneira. E aí é que está, digamos assim, esta base que já veio desde lá, desde o momento que a gente começou a conversar, do momento que você, desde garoto, começou a entender na infância que a vida precisava ter um rumo. E aí fez com que a gente fosse automaticamente desenvolvendo para poder chegar até esse cliente que vai se transformar depois num parceiro, que você tem responsabilidade com o que ele vai fazer. Então, passei pela venda de plano de saúde, através da Amil naquelas alturas. Depois eu fui para Castanhal gerenciar um escritório da Amil. A Unimed foi lá depois, já me trouxe para ser supervisor de venda de plano de saúde da Unimed. E assim eu fui passando. Vendi veículos, tive a oportunidade de trabalhar com concessionária de veículos aqui em Belém. É uma trajetória realmente voltada para a venda. Um momentozinho aí que eu uma vez fui desejar boa sorte para um amigo que ia ser interventor no município de Rurópolis, e ele acabou dizendo, vem aqui comigo que eu quero falar contigo. E eu fui até onde ele estava, que ele estava no Banpará, e ele disse, olha, não tem negócio de parabéns não, desejar boa sorte não, tu vais viajar comigo amanhã às 6 horas da manhã. Já intimou. Que eu preciso de alguém de confiança, eu preciso de alguém como você para poder me ajudar na administração dessa intervenção lá em Rurópolis. E isso aconteceu, nós fomos para passar 3 meses lá em Rurópolis, desenvolvemos um bom trabalho, digo isso porque a própria comunidade fez baixo-assinado para a gente permanecer, e a gente acabou ficando, ao invés de 3 meses, ficamos 12 meses. Na administração, naquele processo de intervenção. Aí foi um momento que eu vivi um pouco da política, essa coisa toda, mas que eu acabei não enveredando por esse caminho da política e voltando para a venda. Aí foi quando veio a tua pergunta, assim, e aí? Né? Quando veio essa história de trabalhar com imóvel, aí já foi esse momento que eu retornei de lá, de Rurópolis. Você viu que dá para ir nesse mercado mesmo a fundo? E dá para ir para o mercado, mas nessas alturas eu ainda estava fazendo, ainda permanecia um pouco. Trabalhei na Prefeitura de Belém, na Secretaria de Saúde, como diretor de planejamento, na Secretaria de Saúde. Foi quando eu fiz a especialização em planejamento estratégico, e aí eu também pude colaborar com alguns outros políticos. Ao longo de sei lá, uns 10 anos eu fiz o planejamento estratégico do Sindicato dos Médicos, onde até recentemente tivemos uma perda lá de um parceiro amigo, que a saúde também, a falta da saúde acabou levando um dos diretores lá do sindicato, e eu pude trilhar com eles. Essa turma me conhece mais como Guto, a área médica. Eu tenho uma boa parceria, um bom envolvimento com a área médica, e a maioria deles me trata pelo apelido de Guto. Alguns ainda, poucos me chamam de Augusto. Com certeza. Nessa área médica. E isso fez com que todo esse desenvolvimento de venda, de não sei das quantas, fizesse com que um belo momento, depois de passar por vários planejamentos, e eu já estava
prestando assessoria para as associações de municípios, na Associação da Transamazônica, na MUT, e um belo dia cansou lá, o presidente chegou lá e disse, olha, isso aqui, aquilo outro e tal, nós vamos ter que dar uma reformulada nesse setor, nos setores todinho, porque trocava o presidente, né, que normalmente era um prefeito, e assim eu digo, quer saber de uma coisa? É momento da gente sair. E sair mesmo. Aí foi Saiu de vez. Sair de vez foi quando eu procurei o Barbosa, que é o nosso ilustre corretor Dentinho, né? E eu fui lá com ele e disse, meu amigo, agora é hora de eu tirar o meu Cresce e trabalhar aqui com você. Só quando você fala Cresce, eu queria que você explicasse, principalmente para os telespectadores, que existe uma formação, lógico e evidente, você tem que estudar. Tem que fazer um curso, quantos anos? Tem que fazer um curso de 1 ano. Atualmente é 1 ano hoje? Atualmente, eu confesso que certo. eu não estou mas na sua época foi. Saber, a gente tinha que fazer toda uma preparação certo. Para no final fazer as provas e tirar o registro que hoje é necessário, obrigado, sempre foi. É uma profissão federal. O meu Cresce, por exemplo, meu conselho, o meu número no conselho é 5581, tá? E eu tenho a pessoa jurídica também, tá? Que eu tenho Cresce jurídico também, que a gente precisa ter, porque na hora que você vai passar uma nota fiscal, coisa dessa natureza, a gente precisa estar devidamente embasado. E eu fiz, e foi quando eu comecei como estagiário na Azevedo Barbosa, lá no ilustre Dentinho, que nos deixou há pouco tempo atrás, né? E daí eu comecei a desenvolver esse projeto, esse plano que a gente está hoje em andamento. E teve um momento assim que as pessoas procuravam imóvel desesperadamente para comprar. Mas por que tinha esse momento? Isso foi quanto tempo atrás, Augusto, mais ou menos, você está falando? Eu estou falando agora de 2010, mais ou menos. Bombou, no caso, vai agora. Aí foi quando vieram essas construtoras de fora, né, PDG, Cirela e outras construtoras, se juntaram com as construtoras de Belém, trazendo muitas novidades, né, trazendo aí um novo, digamos assim, um novo para o mercado, coisas novas que nós ainda só estávamos desde a arquitetura, tudo. Arquitetura, conceito de morar, coisas assim que, muito top, que traziam para conforto, que trazia para essa nossa clientela, e localizações fantásticas aqui, que começaram a construir prédios com toda a área de lazer envolvente e tudo mais, né? Então, projetos que a MB, que o Márcio foi trazendo, são projetos fantásticos, realmente que inovam, tá, no mercado imobiliário. E isso fez eu me jogar de cabeça, e foi o que mais vendi, foi o corretor que mais vendi. De novo, homem artilheiro, me envolver bastante com o Porto Quality. E na Amazônia, quantos tem desse nível do Porto Quality? Eu te diria que no Brasil, talvez. Sério? Existe algum outro projeto parecido. Então, o Pará foi privilegiado, Belém. Foi privilegiado com essa estratégia que foi bolada pelo Márcio, onde são 2 prédios. O prédio da frente é o hospital e o prédio do fundo é o office. Então, quer dizer, esse fato de você só ter um corredor ligando esses 2 prédios, que eles são separados, até porque não pode ter um hospital de portas abertas por conta de vários fatores da segurança, da vigilância sanitária. Então, a entrada do hospital é pela frente. Pode visitar. José Malché, no caso, quando você fala pela frente, é José Malché, é Batista Campos ali. Nazaré. Ali é bairro de Nazaré. Ele foi pensado para atender os bairros do entorno, o Porto Quality, Batista Campos, Marizal, Nazaré. Ali, todo aquele entorno ali, é muita gente morando, né? Então, Porto Quality foi naquele terreno onde era lá em casa, ali passando Palacete Bolonha, na Governador José Malché, né? Então, com isso daí, a gente pode, digamos assim, dizer que essa inovação desse projeto do Office, eu diria, quando vendia, eu fazia exatamente essa menção. No norte, nós não temos nada parecido com o Porto Quality.
E ao longo do tempo veio uma consultoria para Belém, que já trabalhou no Panamá, não sei aonde, uma série de outros projetos, enfim. E aí o cidadão disse, olha, meu amigo, no Brasil nós não temos algo Muito bom, show de parecido com o bola. Porto Quality, tá? Por conta de você ter a estrutura do Off Center ser ligado a um hospital, meramente por um corredor, né? E aí ele foi pensado com outras coisas, por exemplo, que o Márcio já vinha de uma experiência também de ter feito o Evolution, o prédio Evolution, que é na Normal de Seixas, e a MB percebeu que quando eles pensaram, eles colocaram, por exemplo, em todas as salas eles colocaram o ar comprimido, a estrutura de ar comprimido, para o cidadão quisesse montar um consultório, enfim, aí lá estava já o ponto já para ele instalar um consultório dentário, por exemplo. Já no Porto Quality, não, peraí, vamos deixar o primeiro andar, todo ele com a estrutura de ar comprimido para o primeiro andar. Eu sou odontólogo, eu quero me instalar lá, tem sala no primeiro andar disponível para você. Entendeu? A coisa foi exatamente nesta linha de raciocínio que ele foi fazendo, com a experiência que teve. Não é? Você vai otimizar o máximo possível da tua sala. Não é? Esta consultoria, por exemplo, já permitiu com que fosse implantada uma outra empresa que vai poder fazer gestão, inclusive, da tua sala, caso você seja um investidor. De repente, você comprou a sala para alugar, não é? Naquelas alturas a gente estava imaginando um certo valor mensal de renda, e depois caiu a ficha. Peraí, mas eu preciso alugar para um médico que usa a sala 3 vezes por semana? Que tal alugar para esse médico que o período que ele... de segunda, quarta e sexta... Porque ele tem outros compromissos manhã, e tudo, em outros lugares, outros hospitais. Exato, outros hospitais, enfim, para atender. Então você tem esse modelo hoje pronto? Você vai ter esse modelo lá no Porto Quality, onde você vai poder alugar uma sala. Você está atendendo lá quem tem interesse? Você atualmente pode ir lá? Hoje podemos fazer visita já. Podemos fazer, quem tiver... Você pode... saúde ou investidor, você que está querendo conhecer, querendo saber como é que vai fazer isso, vai lá. Vocês vão ficar impressionados de ter algo tão bem estruturado como é. Estacionamento, por exemplo, você vai ter mais de 300 vagas de estacionamento rotativo. Não é? Então você não precisa comprar garagem, mas você vai ter a administração desse estacionamento. Tudo isso te gera conforto, te gera tranquilidade. Ou seja, se porventura um paciente tiver alguma intercorrência na madrugada, meu amigo, você pode sair com o teu carro, entrar no Porto Quality, no Off Center, né? E o teu médico na hora de pode levar para lá que eu estou indo a caminho. Você vai ter segurança suficiente, porque o projeto ele pode trabalhar até de madrugada, se necessário. Não é? E você não vai estar com aquela preocupação de não poder abrir o teu consultório, de não poder fazer aquele atendimento de emergência, de urgência. Né? Certo, então o Porto Quality realmente é para quem tem visão, para quem gosta de qualidade, de nível top. Produtividade, meu amigo. A tendência é este profissional desperdiçar menos tempo no trânsito, ficar menos preocupado com a questão da segurança, ele ter a certeza de que o momento que ele entrou ali para trabalhar, ele sai no final da tarde, porque ele vai poder, inclusive, almoçar ali. Né? Já que eu tenho um shopping aqui embaixo, eu tenho um restaurante aqui embaixo de qualidade, ele vai poder também desfrutar desse conforto. Algumas empresas já estão lá, adquiriram já. Você cita aí para nós quem seriam as empresas que estão lá já. Que estão, eu digo tão, é porque elas entraram. São várias clínicas, são 196 consultórios. Mas nós temos espaços ainda disponíveis para essas clínicas. E eu te diria assim, hoje o que importa é que toda a estrutura da saúde vai estar contemplada dentro daquilo ali. Tanto da saúde bucal, como da saúde, como a parte cardiológica, enfim, meu amigo, tudo que você pensava, nós vamos ter algum profissional trabalhando. Eu acredito ali que nós deveremos ter ali, são 196 salas,
tá? Vai ter o corpo clínico do hospital, que não necessariamente serão todos os que estarão aqui dentro das salas. Então você vai somar o corpo clínico do hospital, da Mater Dei, e naturalmente com o corpo clínico dos proprietários das salas, que a maioria que comprou para fazer uso, foram diversos profissionais. Eu não poderia te dizer especificamente senão eu estaria pecando. Tá? Mas o que eu posso dizer é que para 196 eu só tenho 6 ou 8. Agora aqui, fale para nós aqui, quando você já tem 6 ou 8, só você que tem? Ou tem gente que também tem? Não, está lá disponível. Nós temos uma equipe que trabalha de corretores. Você representa tem uma equipe de corretores. Não represento, não. Hoje quem cuida das vendas da MB Capital é o Paulo Ponte, que tem uma experiência fantástica no mercado também. E ele está do lado do Flávio Anais também, que é um outro parceiro que coordena as vendas com corretores parceiros. Então você, corretor, também chega na MB, se tem algum investidor, vai lá. Isso, todos nós podemos vender. Muito bom essa informação. É aberto, o campo fechado, não vamos deixar, não existe isso. Não existe isso. Eu tenho uma característica de trabalhar que é um pouco diferente. Nós estamos agora muito por essa questão do celular. Reinaldo, eu faço diferente. Faço visitas mesmo, procuro falar com os profissionais, com as secretárias dos médicos, dos profissionais da área da saúde. Elas são muito importantes para poder absorver o conhecimento que a gente tem que passar para eles. E aí depois a gente agenda uma visita e aí sim a gente pode pegar um pouquinho do que tem de conhecimento e aí sim nós vamos mostrar, olha, o que o Porto Quality pode te oferecer. Isso, inclusive, aqui no canal no YouTube vai estar o seu contato na descrição, tudinho direitinho, viu? Para quem quiser entrar em contato com o Augusto, a gente vai deixar o WhatsApp, principalmente o WhatsApp. Conseguiu o WhatsApp do homem, pronto, ele vai direcionar tudo. Legal. Seja feliz na Porto Quality. Agora um detalhe importante, é meio pesado que eu vou lhe falar assim, tem gente que espera o momento certo de investir. Por ser um ano de eleição, aí vamos falar nacionalmente, porque aqui estadual, a questão está pré-definida, me perdoem os candidatos, né? Mas a gente, vamos falar a verdade aqui, está pré-definida aqui a eleição para governo do estado, né? Não vou nem dizer nada de detalhes sobre isso aí, está pré-definido. Agora nacionalmente está indefinido. O que poderá estar pré-definido é que Luiz Inácio Lula da Silva e o Bolsonaro automaticamente iriam para o segundo turno. Agora sim, isso influencia, eu tenho que esperar primeiro, ver quem vai ser o presidente para fazer um investimento, não tem nada a ver? Não tem nada a ver, a saúde ela é muito dinâmica, não é? Quando nós estamos falando de Porto Quality, eu tenho outros produtos, por exemplo, que eles foram pensados para investidores. O caso do Jardine, por exemplo. O Jardine, ele vem com uma estrutura para o povo que usa a plataforma, né? Que vem para moradia por um determinado período, dias e tudo mais. O Jardim está aí pronto para isso também. E no nosso caso do Porto Quality, aí, para a área da saúde, a saúde não vai parar nunca mesmo. E só cresce, na verdade. A necessidade aumenta. A única coisa que a gente pode te dizer, eu não sei daqui a quantos anos nós vamos ter um outro hospital que será construído em Belém. Porque nós já temos alguns em ampliações, não é? Nós vimos aí a própria Unimed colocou o hospital dela, que está muito bonito. Não é grande e tudo mais. Mas o que eu poderia te dizer é assim, se hoje eu só tenho 8 salas, 6 a 8 salas, porque pode ser que algum colega corretor já tenha vendido enquanto estamos conversando aqui. Isso. Então não dá para ficar esperando o resultado da eleição. Vai ficar esperando. A Copa vai acontecer, se o Neymar jogar bem, nada vai para cima. Né? Tem que ir para cima e tudo mais. O que a gente sabe é que o povo brasileiro é muito resiliente. Nós saímos de uma pandemia agora e já estamos aí num outro patamar, que já estamos evoluindo e tudo mais. Enfim, então eu diria assim, não espere. Não espere, faça teu investimento, que é o momento de fazer o investimento, correr, porque são poucas salas. Quando nós vamos ter a oportunidade nesse nível, ter outra, entendeu? Assim, não vai ser tão cedo, não. E tem muitos que pensam assim, lá na frente vão olhar e vão dizer, eu deveria ter entrado nesse projeto. Não, eu já ouvi. E aí passou. Até porque algumas pessoas, como há essa dinâmica muito grande, algumas pessoas fizeram investimento em outras áreas, em outros locais. E quando você faz um investimento na área da saúde, é muito caro.
Não dá para você montar e desmontar uma estrutura assim tão fácil. Isso. E não é uma estrutura assim para 2 anos, é uma estrutura Não, gigante. vida. Então, Para a vida. Normalmente você vai desenvolver esse projeto. Augusto, agora esse assim, trabalho. pegar um pouco você aí, fique tranquilo. Sobre a questão política, Lula ou Bolsonaro para ganhar aí para você? Não, eu não diria Lula ou Bolsonaro. Eu acho que é Quem é os outros, então? uma questão de projeto. Tá? E aí você tem que analisar projeto. Não é? Então, Qual? a nossa dinâmica hoje, eu necessito que esses investidores, que esses profissionais estejam ganhando, estejam bem estruturados, ganhando bem, para reinvestir cada vez mais em imóvel. Não é? E aí eu estou percebendo que nessa estrutura o Bolsonaro está mais para essa linha. Certo. Não é? Quando você vai para o projeto do Lula, já é um projeto mais estatizante. Então tem gente que vota por causa disso, é? Tem gente que vota assim. Nós temos que acabar com essa história de Lula ou Bolsonaro. Porque o pessoal fica falando outra coisa, na verdade, o cara apoia algum projeto, como você está falando, porque ele está vendo o que é melhor para os segmentos que ele convive. Tem que falar a verdade, é isso, Augusto, ou não? A gente está inventando coisa aqui. É isso, eu acho que é por aí. O que me contempla é eu poder trabalhar, é eu cuidar do meu patrimônio, eu poder desenvolver meu patrimônio, eu correr atrás. Né? E eu não quero ninguém dizendo para mim o que é que eu preciso fazer, o que eu preciso comer, se eu tenho que comprar 1, 2 ou 10 televisões. O que é isso? Entendeu? Então, esse é um problema, então, Augusto, de muitas pessoas estar na mão de quem tem a máquina aí, é um problema hoje no Brasil, isso, na sua opinião? Porque quando você diz assim, me permita, quando você fala assim, eu não quero ninguém dizendo o que eu tenho que fazer. Aí, por isso que o debate lá na Europa é diferente, porque quanto mais você se investe em educação, o cara começa a estudar, começa a entender realmente o potencial que ele tem e ele começa a também escolher da maneira correta e contribuir, não só escolher, porque tem gente que vai lá, escolhe, mas não quer participar. Então, tá faltando então realmente mais essa educação. Se envolver nessa linha, entendeu? Assim, eu acho que aí a gente sai desse campo de ser Bolsonaro ou de ser Lula. Tá? Então, o que me interessa é que realmente a gente possa produzir, trabalhar e produzir. Eu venho lá, gerar emprego, renda. Desde criança trabalhando e tudo mais, né? Correndo atrás do que me interessa, dos meus objetivos, né? Da formação das minhas filhas, da família e tudo mais. Então, somos nós que precisamos cuidar disso. Né? Aí eu começo a pensar exatamente no projeto que está me dando esta oportunidade. Né? Lá atrás eu tive a oportunidade de trabalhar na política. Eu passei por ela. Não foi candidato? Não, chegamos até uma vez Rapaz, todo mundo que vem aqui já foi candidato. Não, mas eu não... Certo. Mas, na verdade, quando eu fui, eu fazia planejamento estratégico e para alguns candidatos. E eu cheguei a fazer a minha filiação e cheguei a sair candidato a vereador. Certo. Por Marituba. Mas depois eu vi que eu precisava me envolver com a campanha do candidato a prefeito. Olha aí. Né? E com o planejamento estratégico, eu acabei fazendo a campanha para ele e não para mim. Aí a minha ficou de lado, eu larguei de mão. Entendi. E fiz a campanha. Foi a melhor coisa que o senhor fez nessa época. E aí ele foi candidato para lá, ganhou, depois foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu saí da política. Tá bom? Porque a gente se distancia muito da família também, e tudo mais. E aí, como a gente tem muito essa questão familiar envolvida, e a gente tinha que trabalhar para que as duas filhas alcançassem os seus objetivos também. Isso. Eu tenho uma que é médica também, que está lá em São Paulo, e tenho outra que está lá em Portugal, que mora em Portugal, que é formada em Relações Internacionais. Que que já está lá casada, já comprou seu apartamento lá em Portugal, enfim, e está cuidando da vida. Então, assim, eu te diria um pouco isso, eu sairia dessa questão de nomes. Tá? Eu também. Eu saio dessa questão de nomes e vou para a questão justamente daquele que está falando no que eu penso, mercado. Se o mercado precisa pulsar, se o mercado precisa ser embalado, aí os dois projetos são muito claros. É verdade, com certeza. Os dois projetos são muito claros. Então, por conta disso é que eu te digo que hoje o Bolsonaro estaria mais nessa linha que a gente precisa desenvolver.
E para nós, eu te diria assim, Reinaldo, esse momento agora, ele é de suma importância, que a gente possa tomar a frente, que a gente possa participar, não discutir, não E isso, perder, brigar, tá brigar. matando como já aconteceu aí, enfim. É nada disso, isso daí não é política, isso daí não tem objetivo nenhum. Não é? Mas o que a gente precisa fazer é dar oportunidade para que esse povo possa avançar, evoluir. E nós temos aí muita coisa boa. Com Temos certeza. um mercado muito pulsante. Temos pessoas que são extremamente dedicadas ao trabalho. Não é? A gente vê isso no nosso dia a dia. Não é? Eu frequento, eu estou lá presente na porta dos profissionais, conversando com eles, e a gente vê a dedicação que cada um tem com o seu a fazer. Show de bola. Então isso faz com que a gente possa dizer com toda a franqueza, esse país é muito rico, abençoado, esse país é muito abençoado, esse povo é fantástico para a gente desenvolver o trabalho da gente. Com certeza. Isso ajuda muito, muito, muito mesmo, assim, e eu estou muito confiante que seja um ou seja outro, é aquilo que a gente diz, a gente só não precisa ser atrapalhado. Não atrapalha a gente, que a gente faz, a gente dá conta do recado. É verdade. A gente tem coisas muito boas aí para apresentar ainda, e mais coisas virão. Isso. Para este mercado imobiliário. O mercado imobiliário, ele é necessário que a gente avance cada vez mais. E a você que está aí pensando ainda na possibilidade de ser corretor, procura o Cresce, vai lá, faz, trabalha legal, direitinho, veja aí se os colegas também estão devidamente legalizados, que estão trabalhando, e a gente vai tendo essa oportunidade que o mercado está dando para a gente, Reinaldo. Augusto, foi uma honra, muito obrigado, com certeza vai repercutir muito, história de sucesso maravilhosa, eu agradeço a sua participação aqui. Obrigado também a todos vocês, vamos em frente. Deus nos acompanha aí nessa nossa caminhada. Boa sorte também, Reinaldo. Valeu, Augusto. No próximo podcast, o treinador Máriozinho, treinador do Pinheirense, grande e vitorioso, vai estar batendo um papo aqui com o Reinaldo Pena. Até mais, Deus abençoe a todos.